Comunidade Fórum, aqui Yara Vidal. Hoje a gente tem uma convidada especial aqui para o Fórum Entrevista, a deputada federal Camila Jara, do Mato Grosso do Sul, que iniciou no ano passado o primeiro mandato dela na Câmara Federal. Ela foi eleita a deputada federal mais jovem pelo PT, lá do Mato Grosso do Sul. Ela é vice-líder da bancada do PT e integra comissões importantes. E também criou a Frente Parlamentar em Defesa do Pantanal. E nesta semana, a deputada, ela esteve ao lado do presidente Lula durante a assinatura da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O evento foi realizado lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e que é pertinho da fronteira com a Bolívia. Vou colocá-la aqui na nossa tela, só que a gente não vai falar sobre política, a gente vai falar sobre moda. Aí você vai entender por que a gente escolheu falar sobre moda. Olá, deputada, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, Yara, todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela revista Fórum, é muito bom estar com vocês, anunciando boas notícias para todo mundo que está preocupado com os incêndios que estão acontecendo, não só aqui em Mato Grosso do Sul e no Pantanal, mas em todo o Brasil, e também falando disso de uma maneira diferente, que muita gente acha que não é político. É verdade. E olha, é uma batalha minha, viu? É como dar murro em ponta de faca, porque moda também é política. Mas vamos falar sobre como foi essa história. O presidente Lula, ele sancionou essa Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que ele classificou como um marco no combate a incêndios. Tem uma matéria, inclusive feita por mim, lá no site da Revista Fórum, www.revistaforum.com.br. Aliás, esqueci de fazer os recadinhos aqui, pedir para quem está nos assistindo, como é gravado, que se você puder contribuir, tem o Pix da Revista Fórum, que é o pix@revistaforum.com.br, e você também pode contribuir com Valeu Demais, você pode ficar membro ou membra, curtir e compartilhar essa live. Conto aí com a ajuda da nossa comunidade. Então, o que aconteceu aí nesse evento, que a gente vai falar sobre moda? Aqui tem uma foto da deputada ao lado do nosso querido presidente Lula. E essa jaqueta, esse colete que ela está usando, e ela vai contar a história dele, ele faz um alerta, é uma impressão com um mapa do desmatamento no Pantanal ao longo de 2019. Foi produzido pelo estilista da Missy, eu vou até pegar aqui o nome, que eu não consegui decorar, Airon Martim, que inclusive é da região aí da deputada, ele é lá de Sinop, do Mato Grosso, ele é diretor criativo dessa marca, que faz um sucesso danado, inclusive com as gringas, né? Quando a Oprah esteve aqui no Brasil, ela arrematou algumas peças da Missy, é realmente muito bonita. Mas conta pra gente, deputada, como foi a ideia de você trazer um tema tão importante para o Brasil, inclusive no ano que antecede, a gente vai sediar a COP30 lá no Amazonas, mas que fala do Pantanal, outro bioma essencial para o nosso país. Conta para a gente como é que foi isso daí. Primeiro, a gente está muito orgulhoso de ter na Câmara Federal uma frente parlamentar em defesa do Pantanal. E o Airon, assim como ele vem do Mato Grosso do Norte, do Mato Grosso, que eu falo que eu brinco do Norte para ninguém se confundir, e eu venho do Mato Grosso do Sul. Ambos o estado, junto com a Bolívia e com o Paraguai, a gente tem esse grande bioma que é o Pantanal. E a gente sempre teve essa preocupação de falar sobre o Pantanal e representar o Pantanal. E na COP passada, justamente esse debate sobre como a gente ia mostrar para as pessoas que a gente estava defendendo o nosso bioma, que a gente estava defendendo o Pantanal, começou na COP passada. Foi quando eu conheci, tive contato com algumas peças do Airon sobre uma bolsa, que se eu não me engano foi uma das que a Oprah adquiriu, que era um galão, e podia servir de galão de petróleo, como uma crítica, porque a COP no ano passado foi feita lá nos Emirados e a gente sabe toda a polêmica que envolveu. Mas a gente também queria representar o Pantanal especificamente. Na COP passada, eu fui com um terninho onde tinha onça e jacaré.
que são símbolos da região, e infelizmente um lugar onde a gente preserva as onças, que a gente cuida das onças, que chama onça-fai, está sendo ameaçado pelo fogo. E a gente entendeu, então, que a nossa forma de expressão, que a nossa forma de protesto também tinha que vir através da vestimenta. Foi quando a gente teve contato com essa coleção específica, onde tinha várias peças que mostrava o desmatamento, o mapa do desmatamento. E chama atenção, as pessoas perguntam o que é, e quando você conta a história por trás, elas querem saber mais sobre de onde ela está sendo produzida, como ela está sendo produzida. E a Missy tem esse compromisso de produzir as peças pensando na sustentabilidade ambiental, mas mais do que isso, respeitando todo o processo natural das peças que vão ser confeccionadas. E a gente precisa também entender moda não só como consumo e descarte, mas a gente também tem que pensar em como a gente pode desenvolver todas as comunidades locais através da moda, e principalmente as mulheres, que são a maior parte das mão de obras ligadas nesse setor pelo mundo inteiro. Então, foi muito importante usar esse colete para deixar esse recado, deixar essa marca, falar sobre a produção de moda brasileira, falar sobre a produção de moda local e mostrar que a gente não quer mais que esse mapa esteja tão grande. E eu lanço um desafio para que nos próximos anos, principalmente quando a gente estiver no fim dessa legislatura, a gente já consiga usar alguma peça com menor, tendo o mapa de desmatamento não avançado tanto, e a gente consiga comemorar essa vitória. Deputada, uma das formas que a moda conversa com a política tem sido, por exemplo, a primeira-dama Janja. Essa aqui tem uma matéria que eu também fiz um tempo atrás, falando sobre as roupas, né, o look da Janja durante a abertura das Olimpíadas. E ela levou na mala dela a moda brasileira. Como também aconteceu durante a posse do presidente Lula, que ela usou, ela tem toda uma história, toda uma simbologia. Não só ela, como outras representantes, principalmente da esquerda progressista, que a gente vê a ministra Aniele e a ministra Célia. Essa é a Célia? Não, desculpa. Ai, gente, me deu um branco. Me diz, a Sônia, eu confundi com a Célia. A Sônia Guajajara está aí, são representantes desse novo jeito de tratar a moda, conversando com a política. Um outro elemento também que está bem na pauta é, por exemplo, o guarda-roupa da Kamala Harris, que durante a posse dela como vice-presidenta também teve toda uma simbologia. E aí a minha pergunta é a seguinte: você é uma deputada jovem, está ali na sua primeira legislatura, como que você vê o tratamento feito, né, dispensado às mulheres que ocupam esses espaços que a gente sabe que são especialmente masculinos, né? Como é que você lida com o seu guarda-roupa no seu papel de deputada? Nós mulheres somos particularmente cobradas muito quando se diz em relação à nossa aparência, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se porta. Isso tudo vem através de uma estrutura patriarcal que quer engessar a gente, deixar a gente todas padronizadas. Então, quando a gente tem a Janja, a Sônia e outras figuras, a Aniele, representando e expressando a cultura popular brasileira através da vestimenta, a gente pega algo que sempre serviu para nós como um estigma, onde serviu para nos julgar, onde serviu para nos colocar de lado, ou dizer que a gente não tinha expressão, e faz disso de uma expressão política cultural. E isso é muito forte, porque naturalmente as pessoas já estão reparando no que a gente está vestindo, já estão comentando, e geralmente esses comentários são pejorativos. Então, quando a gente decide se expressar também através da nossa vestimenta, expressar pautas que são tão importantes para nós, a Janja na posse estava usando algo que foi bordado para o grupo de mulheres,
de artesãs, mulheres artesãs entrando no mercado de trabalho, quando a gente vê a Sônia deixando claro que ela é uma mulher, a primeira mulher indígena a estar ocupando uma pasta num ministério de um país que tem uma população indígena tão grande e que ser indígena é visto principalmente aqui no meu estado, em Mato Grosso do Sul, como um estigma. É importante ela expressar isso através da aparência dela. Minha colega Célia faz isso muito bem. E quando a gente faz isso através da moda, através da nossa vestimenta, a gente consegue, então, ocupar esse lugar, pegar um lugar que seria visto como destaque negativo e fazer com que a gente expresse mensagens. E aí, a Janja fazendo isso nas Olimpíadas foi um golaço, porque a gente foi muito criticado, a gente teve um debate, polêmicas nas redes sociais sobre a roupa de apresentação do Brasil, né? Enquanto várias marcas e vários países escolheram marcas internacionais do seu próprio país para representar as suas delegações, o Brasil não fez dessa forma, né? E nem valorizando a cultura tradicional do nosso país. Isso foi muito criticado e foi visto de maneira pejorativa. Então, quando ela vai com a posição que ela ocupa, expressando o lugar que ela expressa e usa também isso de estilistas brasileiros, a gente consegue, então, dar um recado e mostrar que aqui no Brasil nós temos produção de moda de qualidade e, mais do que isso, a gente tem marcas preocupadas com a sustentabilidade tanto ambiental quanto social dos seus produtos. E a gente precisa pensar e repensar a nossa maneira de lidar com a moda, né? Se lá atrás a Chanel permitiu que a gente pudesse usar calças, porque não era permitido para nós mulheres, agora a gente tem que permitir que através da moda a gente consiga então libertar outras mulheres de situação de subalternidade, como acontece. Deputada, eu costumo classificar, conceituar a moda como um caleidoscópio, né? A gente sempre se vestiu, mas a moda, ela só existe, o sistema de moda só existe no capitalismo. Então, a moda, embora tenha esse lado positivo de ser uma forma de expressão, ela também é uma indústria que tem um impacto devastador. Assim, a quantidade de gases do efeito estufa que essa potência, né, que ela gera emprego, ela é uma contradição, né? Ela é um retrato do que a gente vive, que nada é bom ou mal, as coisas elas têm dimensões maiores, né? E eu queria que você comentasse que ao mesmo tempo que a gente está aí usando a moda como uma plataforma para denunciar, por exemplo, o desmatamento, a moda também é um indutor de problemas que ocasionaram esse aquecimento global e as mudanças climáticas em curso. Como que a senhora, como parlamentar, você, como parlamentar, enxerga e aborda a questão da moda como potência econômica com todas essas contradições? É uma contradição muito grande. Quando a gente fala sobre o modo de produção capitalista, ele nos incentiva a comprar, comprar, comprar. E existe um apelo muito grande para que a gente continue nesse sistema, com os lançamentos da coleção de primavera, verão, outono, inverno, quando está acabando aqui a gente não tem muito delimitado, porque é muito quente. Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente está em pleno inverno e está batendo quase 35 graus lá fora. Mas a gente tem esse apelo para esse consumo. Então, eu entendo que as marcas tiveram que também se adaptar às necessidades do tempo onde a gente está inserido. E quando a gente fala sobre consumo sustentável, a gente fala principalmente também sobre optar por consumir marcas que tenham esse comprometimento não só com a pauta ambiental, mas também com a pauta social. A gente tem várias empresas em conglomerados que são acusados de trabalho escravo. Então, verificar se essas marcas têm esse comprometimento em desenvolvimento de comunidades locais, como é o caso da Missy, que a gente está falando agora. E a gente quer muito, e eu vou deixar um apelo aqui para o Iron para ele adotar peças dos povos Guarani, Kaiowás, Cadués, Guatós, nas próximas coleções deles, para que a gente consiga fazer com que todo esse comércio que acaba acontecendo na moda também sirva para desenvolver as comunidades locais. E aí, quando a gente fala dos Guatós, especificamente, que é uma população
lá do Pantanal, que está vivendo toda essa situação, eles têm uma produção com capim que dá nos igarapés. Então, para que a gente consiga ter a matéria-prima deles, a gente precisa preservar o meio ambiente, porque se a gente não tiver os igarapés, se eles estiverem secos, dificilmente esse capim vai brotar. Então, a gente precisa que a floresta esteja de pé, que os nossos rios estejam cheios, que a gente tenha toda uma política de um ecossistema pensado para que esse capim, para que confecciona as peças, eles confeccionam bolsas, chinelos, eles confeccionam chapéus com esses igarapés, para que essas peças consigam, então, serem produzidas, elas precisam da matéria-prima que é encontrada no meio ambiente, em que precisa de um meio ambiente produzindo e preservado para que a gente consiga encontrar essa matéria-prima. E isso só foi um dos exemplos das inúmeras comunidades que a gente tem aqui produzindo já seu artesanato a sua produção de forma artesanal, mas que deve ser incentivada e incorporada por esse mercado. Então, fica a nossa responsabilidade de cobrar dessas empresas, enquanto consumidores, né, que essas empresas tenham esse comprometimento de ter essa preservação, essa conservação ambiental como foco principal e, mais do que isso, que consiga, então, valorizar o trabalho das pequenas comunidades locais na cadeia produtiva da moda, que precisa se adaptar, então, a essas realidades e o tempo que a gente está vivendo. E agora a gente está vivendo um contramovimento, que é o movimento dos brechós, de reutilizar a moda. E esse é um movimento muito importante, inclusive, que está surgindo com grandes marcas de luxo, que a gente também pode optar por consumir dessa maneira. Então, ao invés de ir lá comprar peça 100% nova, a gente pode estar aderindo a essa modalidade de consumo, que é consumir só roupas de brechó, que os populares brechó que a gente fala. E quem não gosta de estar nessas lojas e ter os achadinhos, garimpar para conseguir achar peças de qualidade, acessível e ainda não gastar mais produzindo novas peças. Pois é, então, resumindo, né? Bom é o Pantanal em pé, preservado, ele que gera desenvolvimento. E dois, se existe alguma moda sustentável, é usar uma roupa que já existe. Né? E para finalizar, deputada, como é a sua relação com o seu guarda-roupa? A minha relação com o meu guarda-roupa, olha, ela é muito confusa, que às vezes eu tenho que me adaptar e ser muito formal por conta do lugar onde eu estou ocupando, né? A Câmara exige algum certo de protocolo, mas eu gosto muito de ter modas locais que expressam a expressão do Brasil. A missa é só uma delas, mas se eu pudesse eu andava também de farm o dia inteiro. E a gente tem aqui no Pantanal a produção de moda através do couro. O couro é muito utilizado pelo homem pantaneiro, pela mulher pantaneira, porque é uma das matérias-primas da criação de gado que faz parte da nossa cultura há muito tempo. E ela produz biquínis em peças de couro. Então, esses biquínis vão durar para o resto da vida, né? Porque o couro, se você souber cuidar, você vai ter ele para o resto da vida. É a Emília Leal, que ela produz isso aqui, é uma artesã nossa. Então, eu adoro consumir esse tipo de moda que expressa o que eu sou, da onde eu vim, por que eu estou aqui. E se eu pudesse, eu usava e abusava o tempo inteiro dessas produções. E a gente tem que incentivar e fortalecer as marcas nacionais, a moda local, porque a gente tem produtos e produtos de muita qualidade que não perde nada para essas grandes marcas de fora. Maravilha. Você tem mais alguma mensagem que você queira deixar para a nossa comunidade, para a nossa audiência? Que aí a gente encerra nosso bate-papo aqui delicioso e já estendo o convite para outras ocasiões, para você vir aqui participar do Jornal da Fórum, que eu apresento junto com o Miguel do Rosário e a Ana Prestes. Com toda certeza, eu gostaria de agradecer o espaço, dizer que moda é política e a gente vai se expressar através da moda, valorizando muito a cultura local, as marcas nacionais, vai passar nosso recado de que a gente quer um mercado da moda que se aproprie de todas essas expressões das necessidades do nosso século, que se desenvolva sustentavelmente com comprometimento com as comunidades locais e com as nossas matérias-primas. Muito obrigada, contem com a gente e vamos acompanhando mais novidades da política e do mundo da moda também. Ótimo, muito obrigada, deputada. Um beijo, obrigada pela sua presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau.